Em pleno 2021, você já imaginou uma fusão entre Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná para formar um grande time e disputar nacionais e quem sabe uma Libertadores? Se a gente perguntar isso para os presidentes do clube atualmente, eles vão dizer que não, mas isso já teve perto de acontecer no final dos anos 90, e essa história que a gente vai descobrir hoje. E um dos responsáveis por essas tratativas foi o atual presidente do Furacão, que hoje está no comando ainda, Mário Celso Petralha. Mas para entender mais claramente todo esse processo, a gente precisa analisar como é que estava a situação desses três clubes, tanto no âmbito regional quanto no nacional. E eu vou te falar uma parada bem diferente do que está hoje em dia. O Paraná, recém-rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, hoje vive uma das suas piores fases da sua história. Mas nos anos 90 foi bem diferente, mais precisamente em 95, eles tinham acabado de conquistar o tricampeonato paranaense, e o ano que eles não conseguiram conquistar, que foi em 92, eles conquistaram a Série B, dando acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Além dos grandes resultados dentro de campo, outro fator que seus rivais invejavam era a sua administração impecável. O Paraná tinha vindo de uma fusão em 1989 entre o Colorado Esporte Clube e o Esporte Clube Pinheiros, e aí deu resultado ao Paraná, que depois disso tinha várias sedes espalhadas pela cidade e mais de 30 mil afiliados. Foi um sucesso total. Hoje, a maior potência do estado, com uma Copa do Brasil e Sul-Americana conquistada recentemente, um estádio padrão FIFA em termos de estrutura não deve nada a ninguém. O Atlético Paranaense se via em um momento ali meio caótico, disputando uma Série B e com uma série de salários atrasados. O estopim para uma revolução interna veio num domingo de Páscoa, depois que eles tomaram um chocolate, um baile, um 5-1 para o Coritiba, no Clássico Atletiba, e aí Hussein Zray, que era o presidente da época, deixou o comando do time, e quem assumiu foi o empresário Petralha. Para encerrar o contexto do trio de ferro paranaense, tem o Coritiba, que também não estava numa situação muito boa não, estava meio caótico e sem perspectiva de melhoria, mas entre os três ali era o único que tinha conquistado uma Série A do Brasileiro. Porém, a política interna, assim como seus rivais, estava pegando fogo. Eles chegaram até não concentrar para um jogo porque o seu presidente Evangelino da Costa Neves teria assinado um termo que afirmava que ele estava saindo do cargo lá e abandonando, pulando para fora do navio. Com o Furacão e o Coxa Branca em baixa, surgiu a ideia que o melhor para os três clubes seria uma fusão, prática essa que era muito comum lá no estado. O atual momento financeiro do Paraná, somado às tradições e reconhecimento nacional de Coritiba e Atlético, seria uma receita perfeita para transformar um time numa potência nacional. Os presidentes daquela época tinham um consenso de que era melhor se unir do que ficar se degladiando, que isso não ia levar nada a lugar nenhum, a não ser uma estabilidade sem fim, fato que acontece até os dias de hoje. Esse projeto foi pauta constante de reuniões entre os mandatários dos três clubes, onde foi definido o nome, a cor e os uniformes que seriam usados pelo novo clube. O nome sugerido teria sido Araucária, a árvore tradicional da região, e a cor dos uniformes seria rosa ou mostarda, esse último fazendo referência ao traje utilizado pela Romênia na Copa do Mundo de 1994. A função de cada clube já estava bem definida nesse projeto grandioso. O Atlético Paranaense cederia o seu estádio para fazer uma arena multiuso voltado para outros esportes e também ceder para espaços para eventos e shows. Do Paraná seria utilizada a sua sede para fazer um clube social e uma Vila Olímpica, e do Coritiba o Couto Pereira seria o estádio onde o novo clube mandaria os seus jogos. Quando esse planejamento fosse fechado, a ideia de que o Araucária fosse disputar o Paulistão, devido à proximidade de Curitiba com São Paulo. De início, o presidente da Federação Paulista naquela época, Eduardo Fará, viu com bons olhos. Porém, depois que ele viu que o Petralha estava realmente levando a sério essa história, ele começou a refutar, dar uns passinhos para trás e falou que isso seria uma loucura. Mas se tudo já estava alinhado com os presidentes, por que esse projeto não foi para frente? O ego e a rivalidade dos conselhos começaram a implicar com coisas que eram relevantes para os presidentes, como as cores que seriam usadas nas camisas do time. Há um consenso que o conselho do Coxa foi o principal fator para estagnar a fusão e colocá-la para dentro da gaveta, devido à grande rivalidade que eles tinham com o Atlético Paranaense. Com o Paraná era uma instituição nova, então já não tinha tanto esse problema, mas o Atlético Paranaense foi o grande problema, a grande pedra na sapato ali do Coxa. Outro fator que tem que ser levado em consideração também é a torcida. Em teoria, daria tudo certo, juntando torcida de três clubes, daria uma grande torcida que daria muita receita em patrocínio, bilheteria, pacote de TV, e seria muito bom. Mas você já parou para pensar como é que seria o torcedor do Coxa e o torcedor do Atlético Paranaense se juntando para uma causa maior? Seria complicado, né? Detalhe que antes mesmo dessa fusão a 3 virar o assunto do momento, Petralha já tinha visto o Paraná com outros olhos. Ele tinha tentado a aproximação e uma fusão entre o Atlético Paranaense e o Paraná. Essas tratativas chegaram muito longe, chegaram a definir até as cores do time também, só que a fusão foi barrada por Raul Trombini, um magnata dos anos 90 que tinha grande poder e influência. Ele era conselheiro e torcedor do Paraná, e ele chegou para o Petralha e disse até que eles iam incorporar o Atlético Paranaense e eles iam ter que fechar as portas e fechar o clube. Ironia do destino ou não, hoje a gente está vendo que é bem diferente do que aconteceu décadas depois. Hoje o Atlético Paranaense é a potência do estado e o Paraná está vagando ali na terceira divisão. A dúvida que perdura até hoje: como estaria o maior clube de Curitiba? Em que patamar do futebol brasileiro eles estariam? Estariam brigando por Campeonato Brasileiro, por Libertadores?
Só um outro presidente abrindo essa gaveta e sonhando com esse projeto de novo pra gente saber. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Deixa o like, comenta com seus amigos aí e até a próxima. Valeu!